Hello everybody, how are you? Tudo bom com vocês? Cuidem-se, cuidado aí que estamos numa situação crítica ainda, tá bem? Bom, deixa eu colocar uma imagenzinha aqui. Vejam só, essa imagem foi a homework da nossa última aula, né? Eu havia pedido para que vocês preenchessem. Aí assim, gente, eu tenho evitado fazer vídeos longos, né, para ficar mais acessível para vocês, então eu não vou ler cada uma dessas descrições aí, tá? Eu vou ver com vocês apenas the answers, apenas as respostas, tá bem? Então vejam só, no primeiro quadro aí, né, o que eu esperava, o que na verdade a resposta que vocês deveriam ter colocado é start over. No segundo aqui é divine powers. Na terceira é two wishes. E aqui por último vocês deveriam colocar travels back in time, ok? Bom, feito isto, né, temos também uma outra revisão para ver com vocês, que é sobre a outra imagenzinha. Deixa eu colocar aqui, pronto. Veja só, pessoal, esse texto, né, ele vai dizer muito para a gente, até a partir do título dele, tá? Eu não vou ler todo também, por uma questão de que o vídeo vai ficar muito grande, mas é importante que vocês leiam, é importante que vocês vejam aí as palavras que vocês não conhecem, né? E eu gostaria de falar com vocês para dar umas dicas aí de como vocês podem tratar os textos. Vejam, lembrem-se de que vocês vão fazer o Enem, né? Este ano, o ano que vem está em discussão isso ainda, né? Se vai ser cancelado ou não, mas vocês não podem relaxar nos estudos de vocês, tá bom? Então, eu queria falar sobre duas técnicas de leituras que são muito simples, tá? São rápidas, inclusive, né? Que é scanning e skimming, ok? Então, deixa eu começar falando sobre skimming. Veja, skimming é relacionada à técnica que você usa para olhar rapidamente um texto, tá? E procurar informações superficiais, tá? A palavra skimming vem de skim, tá? E não é à toa que a gente diz skimmed milk, por exemplo, né? Skim é a ideia de deslizar para uma superfície, né? Alguma coisa assim. Skimmed milk é leite desnatado, né? Leite sem, ou aquele leite liso, vamos dizer assim, sem as gorduras, né? Pois bem, a ideia do skimming numa leitura, né, é que você consiga ver coisas superficiais, por exemplo, observar as imagens, ver que tipo de texto, né, trata-se, aquele texto que a gente acabou de corrigir, né, que tem os filmes, são resumos, né, dos filmes. Então, você sabendo que isso são resumos de filmes, isso ajuda você a compreender. Já esse texto aqui, você pode perceber que não trata-se de resumos de filme, apesar que tem aqui umas imagenzinhas, né, mas vocês podem perceber que, por exemplo, as próprias imagens, né, não preciso ser nenhum expert em inglês, as próprias imagens me dizem alguma coisa, né? Essa primeira imagem aqui, ela está numa tonalidade mais forte, depois numa tonalidade mais opaca, né, mais suave, depois mais suave ainda, e depois temos uma terceira imagem que é a pessoa, né, aqui mais feliz. Então, vejam só, olhem para o texto de maneira geral e vejam o título, vejam possivelmente que tipo de texto é, né? Ler algumas frases no texto ajuda você a identificar. Tem gente que se aperreia porque não sabe todas as palavras de um texto, não é o que é recomendado. Se você não sabe alguma coisa, pule, foque naquilo que você sabe, né? Às vezes uma palavra que a gente sabe, duas palavras que a gente sabe, faz com que a gente compreenda assim a ideia, tá? Então vamos começar pelo título, né? Quando a gente diz assim, learning from your regrets, né? Então você sabe que learning é aprendendo, né? Aprender from dos seus regrets, eu já tinha falado com vocês na outra aula, né? Então é aprendendo com os seus arrependimentos, né? Aprendendo com as coisas que você de repente tem aí na vida. Para entender melhor esse título, né? Deixa eu formular uma pergunta assim. Se você sabe da vida, né? As coisas que você acumulou tudo. Então, se você soubesse 10 anos atrás tudo que você sabe hoje, você não teria tomado decisões diferentes, né? Possivelmente sim. Então, regrets, arrependimentos, todos temos, obviamente, né? Mas também não quer dizer que a coisa poderia estar melhor, poderia estar pior também, viu? Então, poderia ser, por exemplo,
Mário, o professor de inglês de vocês, né? Ia ser muito pior. Então, vejam que tudo, essa questão da vida, né? Tudo podia ser melhor ou pior, ok? Então, olha, olhar para palavras cognatas, né? Olhar para a foto, tentar ver que tipo de texto é, focar em algumas frases, todos esses são processos de skimming, tá certo? E aí, como processo complementar a esse, né, a gente tem um outro processo, que é o processo de scanning, né? Scan vem de examinar, gente, escanear. Quando você diz assim, escanear alguma coisa, não é o que é? Não é examinar, não é passar aquelas impressorinhas, né, aqueles dispositivos que leem todo o texto e transformam esse texto num arquivo digital. Pois bem, a ideia do scanning aí já é uma leitura detalhada, prestando atenção, obviamente, a particularidades, ver mais detalhes do texto, né, focar em termos mais principais e por aí vai, tá? Então, vamos acompanhar só essa primeira sentença daqui do texto, quando diz assim, ó: If only I had known then what I know now. How often I hear this phrase replayed by those who dwell on missed opportunities and regrets. Bom, se você sabe, né, por exemplo, how often I hear, né, quantas vezes eu ouvi, né, eu estou começando da segunda frase, tá? Quantas vezes eu ouvi that phrase replaced by those who dwell on missed opportunities and regrets. Olha, quantas vezes eu ouvi essa frase daqueles que perderam, né, oportunidades, né, e por conta disso se arrependem. Bom, por esse texto, por essa fala, você já dá para imaginar muita coisa que vai vir aí. O texto vai falar de coisas que não fizemos, coisas que a gente se arrepende de, por exemplo, não ter tido a chance de fazer, o que fazer com esses arrependimentos and so on. Então veja que eu nem preciso ler o texto todo para fazer uma ideia geral do que ele está falando, né? A primeira frase do texto aqui é aquela que eu já tinha dito, né? Se eu soubesse, né, o que eu sei agora. Então você vê que na primeira frase, prestar atenção ao tempo verbal, por exemplo, né? If only I had known. Veja, você tem aí had, noun, você tem past perfect, né? E você não tem o tempo. Se eu soubesse o que eu sei agora, você soubesse quando? Não, eu não estou dizendo o tempo. Então isso é falando do passado, mas eu não estou estipulando data aqui. Então essa frase é famosa em inglês e em português, né? Muito bem. Vamos para o segundo parágrafo aqui, quando a gente diz assim: Jane regrets dropping out of college to get married. Ó, e aí você tem aqui coisas interessantes. Você tem phrasal verbs, tá? Dropping out, tá certo? Você tem a própria palavra regrets, tá certo? Que a gente já trabalhou lá no começo. E aí você vai perceber que tudo o que vai acontecer aqui é isso. Vai falar do arrependimento, por que ela se arrependeu, né, de ter largado o colégio e tal. E aí tem a frase, por exemplo, que só vai vir depois aqui, ó, para confirmar o que ela disse. Quando ela fala: I wish I had a better education and had made something of myself. Now that my kids are older, I'm bored. I would have liked to have an important career, but it's too late now. She laments. Então vejam que só por essa frase aqui a gente corrobora, a gente percebe, né, que aquela interpretação que havíamos feito lá no primeiro momento, dizendo, vai falar de coisas de arrependimento, de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer coisas e não fizeram, isso se confirma, tá? Então, depois eu vou dar uma puladinha aqui, tá? Temos algumas instruções, vamos dizer assim, né? Então, temos conquer your negative emotions, temos também use your regrets to motivate yourself to take a different action. Temos ainda anticipate future regrets before you make major decisions. And finally, we can read, we use regrets to learn more about what's important to you. So, if you pay attention on these tips, you will see that you can do some of things to not regret
a lot about the things, about the life, about the, I don't know, the studies. You decide, of course. So, about the love, I know. So, você pode usar essas dicas aqui, ó, de que fazer, de como fazer, de que não fazer, né, para tentar minimizar, né, sua vida também lá não ser uma vida cheia de arrependimentos, tá? E aí eu vou até puxar agora um pouco para vocês aqui a batata quente, né, e dizer assim, vejam, muitos alunos dizem, professor, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse ouvido os conselhos, se eu tivesse... Muita gente, depois de 5, 10 anos, às vezes que larga a escola, fica pensando, eu devia ter feito diferente. Então, vocês têm essa oportunidade, né, gente, de fazer diferente agora, tá bom? E, para terminar essa conversa sobre interpretação de texto, né, deixa eu colocar aqui a capinha, né, da unidade, e vocês têm 3 palavrinhas, né? Uda, kuda, shuda. Né? Uda, kuda, shuda é, na verdade, um dito popular em inglês, né? Vem desses 3 verbos modais. I would have to do something. Eu deveria ter feito alguma coisa. I could have to do something. Eu poderia ter feito alguma coisa. E I should have something. Eu poderia, né, ter feito alguma coisa. É meio que repetição. Mas quando você, em inglês você fala uda, kuda, shuda, você está falando... eles dizem isso mesmo, tá? Desse jeitinho. Uda, kuda, shuda. É desse jeito que ele diz. Equivale meio que ao nosso e se, né? E se eu tivesse, né, estudado? E se eu tivesse, né, feito essa coisa melhor? Então essas 3 palavrinhas, como estão escritas aqui, elas são muito da fala, tá? Não se escreve assim, tá certo? A ideia, por exemplo, do Uda, se você quer isso numa frase, se você vai dizer, por exemplo, I could have studied more, né? I could have studied more. Aí você tem aqui, ó, could have studied. Aqui você tem have studied, você tem present perfect, né? E você tem could have. Só que eles não falam I could have studied more. Eles não vão falar todas essas. Nós também não falamos, né? Nós não falamos você está bem hoje, né? Você está bem? Não é assim que a gente fala, a gente está emendando, comendo. Então esse could have, né? Esse could have, né? Então fica esse have, eles dizem como se fosse só apenas um A aí, e aí fica o coulda, é por isso que fica uda, kuda, shuda, né? Que se referem aí a arrependimento. Mas eu não vou demorar também nessa parte, porque isso aqui só para vocês entenderem o título da unidade, né? Vocês já responderam aqui sobre os resumos dos filmes e já fizeram também uma questãozinha aqui, né? Espero que tenham gostado do texto. É um texto muito legalzinho para a gente refletir sobre essas coisas, né? Sobre learning from your regrets, ok? Então vejam, essa semana eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu não vou passar exercício no livro, tá? E eu vou passar para vocês um exercício que está numa salinha do Google Classroom. Eu criei uma sala para gente, tá? Eu vou colocar o código aqui para que vocês possam acessar. E na medida que vocês acessarem a sala do Google Classroom, vocês vão perceber que já há uma atividade lá de interpretação de texto. Eu vou trabalhar lá na atividade, gente, com vocês, interpretação de texto e phrasal verbs. Alguns, né? Não vou exigir tudo de vocês, alguns daqueles que nós havíamos trabalhado, tá? Tem 1 ou 2 novos lá só para vocês ampliarem também o conhecimento de vocês. Porém, vejam, essa atividade tem um prazo, tá? Então o prazo se esgota segunda-feira, tá? Hoje é sexta, então vocês têm o resto do dia inteiro, né, para fazer a atividade. E eu estou contando assim: caso haja algum problema com sua conexão, com sua internet, você tem sábado e domingo. Não que eu queira que vocês trabalhem no final de semana, mas se houver necessidade, você tem sábado e domingo fazer isso. E na segunda ainda também. Agora veja, até a segunda é possível fazer a atividade. Na terça aí essa atividade fecha, não é mais possível fazê-la. Tudo bem? Ok, guys? So, take care of yourself. Kisses a lot. Bye bye. See you.